Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam em vossos corações. Mais uma vez, aqui estamos e nos encontramos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos juntos meditar na palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra bendita. Nós estamos alegres pelas bênçãos de nosso Senhor. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para nosso enlevo espiritual, texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1, onde nos diz: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Prezado irmão e amigo, o Senhor Jesus Cristo trata do assunto mais importante que o ser humano pode conhecer, e um assunto que exige ser tratado para a felicidade e a alegria do homem. Aqui o Senhor trata como o povo daqueles dias e o de hoje sempre tem a curiosidade pelos acontecimentos cotidianos. As notícias, os jornais, o povo em geral se ocupa em contar os acontecimentos. Há noticiários que gostam mais de não anunciar as tragédias, porque dá mais ibope, dá mais audiência. E aqui não era muito diferente, porque o povo falava sobre os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício. Olha que situação terrível. A vida desses homens fora imolada para fazer um sacrifício pagão. Mas essa era a preocupação daqueles dias, porque o homem costuma dizer que tal pessoa morreu porque ele era culpado, certamente não era uma pessoa tão boa, por isso que houve tragédia. Outros, não entendendo, também vão nessa mesma linha, buscando justificar os acontecimentos pela culpa, dizendo certamente eles tinham muita culpa, por isso foi grande a tragédia. E o Senhor Jesus lembrou dizendo que havia 18 cuja torre caiu sobre eles. Mais uma tragédia. E quantas tragédias neste mundo? Vem o tsunami e as pessoas se preocupam com quem morreu no tsunami, e pega fogo no prédio, e o povo se preocupa em cuidar da vida daqueles que morreram naquele acidente, e por aí vai. Mas o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção aqui para a culpa, porque se eles eram culpados de alguma coisa, e o povo que está preocupado, falando, contando e anunciando a morte, a tragédia, as dificuldades dos outros, o Senhor Jesus Cristo diz assim: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqueles pereceram porque o sangue
queria que fosse misturado no sacrifício. Outros pereceram porque a torre caiu, outros pereceram pelo tsunami, outros pereceram pelo terremoto, outros pereceram por tantos motivos. Todo dia alguém vai partindo, a todo instante nesta vida alguém está partindo para a eternidade. E as pessoas pensam que aquele que partiu pereceu, e quem não ficou não vai perecer. O Senhor Jesus diz que todos de igual modo perecereis. O Senhor trata aqui a respeito da culpa, porque ele diz assim: cuidais que foram mais culpados do que todos aqueles que a torre caiu sobre ele. Vocês acham que havia mais pecado neles? O Senhor diz assim: que eu vos digo, que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Porque todo homem irá perecer se não arrepender. Note o que diz as Escrituras, aqui no livro de Romanos. O apóstolo Paulo nos esclarece no capítulo 3, versículo 23, quando ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não é só aquele que o sangue foi misturado, não é só aquele que a torre caiu sobre ele, não é só aquele que o avião explodiu, não é só aquele que participou de uma tragédia qualquer. Todo ser humano, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não importa qual é a família, se o sangue é azul, se a família é nobre, se a família é rica, se é pobre e se tem tanto isso ou aquilo, mas todos pecaram. E ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça de nosso Senhor, ou pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos de igual modo perecereis, nos diz o Senhor. Quantas pessoas se justificam a si mesmas? Eu sou bom, eu pago as minhas contas, eu sou religioso, a minha religião fala de Deus. Mas o Senhor diz que todos de igual modo perecereis se não houver arrependimento, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então o homem precisa ser justificado da sua culpa. E essa justificação da culpa, só o Senhor Jesus Cristo pode fazer. Só Ele morreu na cruz, só Ele ressuscitou. Não adianta a pessoa correr de um lado para o outro, fazer sacrifícios, fazer penitência, autoflagelo. Não adianta esperar que outros intercedam por você. Não adianta esperar e ser enganado pelo ensino que diz que o homem pode voltar, porque a palavra de Deus ensina com clareza que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. E como a pessoa pode comparecer diante do juízo de Deus carregado de culpa? E como fugir da culpa? Como pagar a culpa? O Senhor ensina que o preço é muito alto e só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode pagar este preço. Por isso Ele derramou o sangue. E Ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça de nosso Senhor, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção da culpa, a acusação do inimigo, a falta de paz, o vazio na alma, a tristeza do espírito e quantas depressões até tem o seu fundamento é a culpa. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação para aquele que crê. E diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob paciência de Deus. Então o homem cometeu o pecado, morreu na fé, afastou de Deus, e sob a paciência de Deus o homem inventou religiões, criou deuses para si mesmo, justificou a si mesmo. Mas a palavra continua insistindo: todos estão destituídos da presença e da graça de Deus. Todo ser humano foi caído. E não adianta ficar achando, porque muita gente por aí ensina: não, se a pessoa for boa, ela não morre de tragédia. Se ela morre em tragédia, é porque ela é culpada de alguma coisa. Todos são culpados, com tragédia, sem tragédia, todos de igual modo perecereis, diz o Senhor, se não se arrepender. E o que é arrepender? Arrepender é voltar-se para o Senhor, é deixar o caminho que anda para andar no outro caminho.
é deixar o caminho da vida que leva as pessoas nessa roda viva de prazeres carnais, mundano, de vaidade, de pecado e de materialismo desenfreado, e se voltar para o amor, para a graça do Senhor nosso Deus, que se manifestou lá na cruz, na redenção, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele diz assim: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Veja bem, amado e querido amigo, você que tem fé, você que tem feito promessas, você que é fiel em pagar as suas promessas, aonde está a sua fé? Será que a sua fé tem tirado a sua culpa? Ou será que ela está mascarada? Como faz muitas vezes as pessoas no vício, que se embriaga e pensa que está feliz. Porque aqui o Senhor é claro na palavra. Ele diz assim que Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, quantas pessoas têm fé em Maria? Maria, nossa irmã, Maria, mãe do nosso Salvador, Maria, a mulher mais privilegiada do mundo, escolhida para que Deus se manifestasse como homem. Lindo, mas ela não é objeto da fé. Não, segundo as Escrituras, não. E se alguém a tem como objeto da fé, esta fé não dá salvação. E o mais importante é a salvação, para não perecer de igual modo como aqueles que pereceram naquela tragédia que o Senhor falou. Ele diz aqui que Ele é justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então eu lhe convido para que a sua fé esteja no Senhor Jesus Cristo. Deposite nele a sua fé. Ele é o único que salva, é o único mediador, como homem, é o único mediador entre Deus e o homem. É o único nome dado debaixo do céu e em cima da terra para que o homem possa receber a salvação. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra verdade e em nenhum outro lugar a vida. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Não disse eu sou um dos caminhos, mas sou o caminho. Artigo definido e singular. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Você não quer ter vida? Venha para o Senhor Jesus Cristo, creia nele, receba o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí nos diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, amigo, que privilégio bendito, deixar o curso do mundo, se arrepender, se voltar para o Senhor Jesus Cristo, dirigir a fé para Ele, para crer nele, se entregar a Ele e obedecer a Ele. Veja que privilégio. Se lá todos de igual modo perecereis, se lá todos estão destituídos da glória de Deus, agora aqui o apóstolo nos diz: portanto agora que Cristo manifestou, morreu, ressuscitou, é o objeto da fé, é o consumador da fé. Portanto agora nenhuma condenação há. Ninguém precisa pedir por sua alma o dia que você partir daqui, porque você não estará em condenação, não entrará em juízo. Mas diz a palavra do Senhor: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Depende só de você. Não é para aquele que está na religião antiga, na religião tradicional, na religião da maioria, na pregação da prosperidade, e não é aquele que está guardando o mandamento de lei. Não, para aquele que está em Cristo Jesus. Esteja em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é se converter, deixar o velho edifício da religião para trás e começar um novo edifício espiritual, fazendo a sua habitação sedimentada no Senhor Jesus Cristo, a partir da fé nele, e invocar o nome dele, porque ele é o Salvador, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Entregue aos seus caminhos ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, receba dele o perdão dos seus pecados e saiba, só ele tem esse perdão para oferecer, só ele tira a culpa, só ele tira o homem da condenação, para que você, ouvindo o conselho do Senhor,
possa estar incluído desses, para quem nenhuma condenação há, porque está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida.